Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje você vai acompanhar União Ibérica e invasões estrangeiras. União Ibérica e invasões estrangeiras no canal hoje. Bem, gente, então começando então essa aulinha União Ibérica e invasões estrangeiras. Até a aula passada a gente tinha acompanhado a estruturação da colonização. Você lembra, né? Falamos de cana-de-açúcar, o início, né, dos primeiros engenhos, o governo geral, as capitanias hereditárias, as câmaras municipais. Está estruturando a colonização. Muito bom, muito legal. Agora, vou deixar você atento com uma situação que eu comentei rapidamente na aula anterior, não é? Que foi o rei da França, né? O rei da França, o Francisco I, principalmente esse rei da França, da primeira metade do século XVI, esse cara não aceitou o Tratado de Tordesilhas e tinha dito claramente, né, que ou mostravam para ele o testamento de Adão, ou seja, o primeiro homem, segundo a Bíblia, que viveu nesse planeta, não é? Ele foi dono de todas as terras. Bom, se ele não está aqui mais entre nós, ele já morreu, deve ter deixado um testamento. Então, Portugal e Espanha, que por meio do Tratado de Tordesilhas pegaram todas as terras da América, ou mostravam para o rei da França esse testamento de Adão, ou senão ele ia lá e invadiria onde não tem ninguém, né? Usando o direito romano, o uti possidetis. Então, no caso do litoral, do que a gente chama hoje de Brasil, tem um monte de lugar desocupado. Então, os franceses organizaram algumas invasões, não é? Invasão do nosso litoral. Primeiramente, onde é a Baía de Guanabara. Ali foi um empreendimento de um francês chamado Coligny. Esse cara, então, arregimentou, juntou um monte de huguenotes. Huguenotes eram os protestantes calvinistas na França, que eram muito perseguidos. Então eles se juntaram e formaram então uma colônia, onde é a Baía de Guanabara, hoje, né, onde hoje está localizada a cidade do Rio de Janeiro, a chamada França Antártica, a partir de 1555. Então tem essa primeira presença francesa no litoral. Os franceses inclusive fizeram uma aliança com os índios tamoios, não é, contra os portugueses. Aí o governador geral, que já era o Duarte da Costa, né? O primeiro foi Tomé de Souza, o segundo Duarte da Costa, não conseguiu expulsar os franceses. Aí trocaram o governador-geral, veio o terceiro governador-geral, que foi o Mendesá. Então o Mendesá organizou essa expulsão dos franceses da Baía de Guanabara por meio de duas atitudes. Primeira atitude padres jesuítas. Então os padres jesuítas eles vão lá conversar, vão trocar ideia com os indígenas para tentar trazer os indígenas para o lado dos portugueses e não apoiar mais os franceses. E a segunda questão que o governador-geral empreendeu foi pegar lá o sobrinho dele, o Estácio de Sá, para que o Estácio de Sá atacasse lá os franceses na Baía de Guanabara. E que, já que os franceses diziam que tinham que ocupar o lugar, então o Estácio de Sá, lá na Baía de Guanabara, acabou fundando em 1565 a atual cidade do Rio de Janeiro. Aí, em 67, os franceses são definitivamente expulsos. 1567 é o fim da França Antártica. E, inclusive, nessa batalha final, o Estácio de Sá, fundador do Rio de Janeiro, acaba tomando uma flechada, né, uma flechada na cara e acaba falecendo, morrendo devido a esses ferimentos. Então os franceses tentaram na Baía de Guanabara e não conseguiram. Os portugueses realmente acabaram expulsando os franceses. Agora, veja só, os portugueses, para tentar então impedir um retorno dos franceses em outra região, foram fortificando o litoral. Você pode olhar que tem fundação lá na Paraíba, do Forte da Paraíba, ó, Fortaleza, que é Ceará hoje, né? Por que chama Fortaleza? O Forte dos Reis Magos, que é Rio Grande do Norte. Os caras vão fortalecendo todo o litoral. Mas aí os franceses vêm e invadem onde hoje é o Maranhão, né? Formam lá em 1612 o Forte do São Luís. Ficam de 1612 a 1615 num episódio chamado França Equinocial,
cujo chefe lá da França equinocial era um cara chamado Daniel de La Touche. Daniel de La Touche. Ali não era uma experiência protestante, não. Ali já era uma experiência de católicos, né? Capuchinhos, né? Uma ordem da igreja católica. Então os portugueses vão lá em 1615 e expulsam os franceses do Forte do São Luís. Esse São Luís era o Luís IX, o rei da França lá medieval, que disputou lá a 7ª e 8ª cruzada e acabou sendo canonizado pela igreja. Então esse São Luís, que até atualmente, né, São Luís do Maranhão, é relativo a Luís IX, rei da França. Bom, então os franceses acabaram tentando 2 vezes ocupar o território, mas não foram bem sucedidos. Os portugueses expulsaram os franceses e fizeram um monte de fortificações ao longo do litoral para que eles não voltassem. Bom, gente, agora vamos avançando com nossa aula e vamos conversar mais um assunto agora de transição do século XVI para o século XVII. O rei de Portugal, né, na segunda metade do século XVI, era um cara chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião. Havia muita expectativa no reinado de Dom Sebastião, porque, assim, Portugal, na segunda metade do século XVI, já vive um relativo declínio. De fato, a Espanha já é o país mais rico da Europa, principalmente porque está pegando lá ouro, prata das Américas, né? Conquistou os astecas, os incas, e aí vai enriquecendo muito com esses metais preciosos. E aí, então, o destaque maior é para a Espanha no cenário europeu, e Portugal já está num certo declínio. Então havia uma expectativa em relação a esse Dom Sebastião de uma retomada de Portugal. Porém, esse Dom Sebastião, ele se mostrou um cara extremamente religioso, não é muito fanático religioso. Ele acabou se metendo numa guerra. Na verdade, ele quis invadir o norte da África, onde a gente chama hoje de Marrocos. E por que ele quis fazer isso? Porque lá era um domínio islâmico. E ele queria então levar o cristianismo, ou seja, o catolicismo ali para o norte da África. E acabou se metendo naquela batalha de Alcácer Quibir, lá no atual Marrocos, e foi derrotado e morreu lá na batalha em 1578. É que ele morreu, mas criou-se uma mitologia, né, em torno de que ele, na verdade, havia desaparecido na batalha e que um dia ainda Dom Sebastião ainda iria retornar. É o famoso mito sebastianista, do retorno triunfante de Dom Sebastião para a glória de Portugal. Veja que isto é um traço muito importante da nossa cultura luso-brasileira, essa ideia de aparecer alguém que vai nos redimir, que vai resolver todos os nossos problemas num toque de mágica. Então cria-se esse mito sebastianista do retorno triunfante do Dom Sebastião, que teria desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir, 1578. Só que enquanto ele não volta, alguém tem que governar Portugal, não é? E ele não tinha filhos para assumir o cargo, não tinha herdeiros. Então, foi chamado um tio-avô que ele tinha, que era o cardeal Dom Henriques, e que era já velhinho e acabou governando de 1578 a 80. Mas ele é um cardeal da igreja, não tinha filhos, não tinha herdeiros. Quando esse velhinho morreu em 1580, de fato não havia um herdeiro para o trono português. Aí que se começou uma disputa para ver quem herdaria o trono. E você sabe quem era o parente mais próximo para assumir esse trono? Então, era o rei da Espanha, o Felipe II, Felipe de Habsburgo, Felipe II. E não era o país mais forte daquela época, mais rico e mais poderoso? Você acha que o Felipe II ia perder essa oportunidade de anexar o trono português, pegar o trono português para ele? Lógico que não. Então, o rei de Espanha, Felipe II, acaba se tornando também o rei de Portugal. Em Portugal, a gente fala que com a morte então do cardeal Dom Henriques, era o fim daquela dinastia Avis e é o início da dinastia filipina, né? Porque é o Filipe II de Espanha que vai assumir agora o reinado de Portugal. Depois vai ter Filipe III de Espanha, Filipe IV, é a chamada dinastia filipina, até 1640, 1580 a 1640. E aí isso é chamado de União Ibérica, quando o rei de Portugal também era o rei da Espanha. Agora, você não está entendendo ainda.
Isto, União Ibérica, é o maior império da história do mundo em terras descontínuas. Imagina uma coisa, meu amigo. Imagina uma coisa. Lembra o Tratado de Tordesilhas que dividia o mundo entre Portugal e Espanha? Então, agora é um rei só. Ele é dono de tudo. Vou dizer mais uma coisa. Na própria Europa, este Habsburgo Filipe II, que é rei de Espanha e Portugal, ele também é o senhor dos Países Baixos. Hoje, Países Baixos seria Holanda e Bélgica, aproximadamente, né? Países Baixos do Norte, Holanda, Países Baixos do Sul, Bélgica. Então, o Filipe II era senhor também dos Países Baixos. E agora você vai se lembrar da aula anterior. Você lembra? Eram os comerciantes de Amsterdã os que financiavam o açúcar aonde? No Brasil. Então, mas aí tá tranquilo, né? Porque tá dentro da mesma coroa, do mesmo reinado, não é? Países Baixos, Portugal, Espanha, o Brasil, as Américas, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Só que você precisa se ligar no contexto europeu desta segunda metade do século XVI e já caminhando para o século XVII. Mano, a primeira metade do século XVI foi o Lutero, foi a Reforma Protestante. A segunda metade foi a Contra-Reforma, a resposta católica contra o avanço do protestantismo. Veja, lá na Holanda, a maioria das pessoas eram protestantes. Países Baixos do Norte. No caso dos Países Baixos do Sul, que é Bélgica, a maioria era católica mesmo. Então, mas são esses comerciantes da Holanda que são os financiadores do açúcar brasileiro. Então não esquece disso. Mas eles são, em maioria, protestantes. Então começa uma pressão do Papa para que o rei Filipe II fizesse com que os holandeses se convertessem novamente à fé católica. E aí começou um desentendimento. Isto vai levar a Holanda, Países Baixos do Norte, falar: sabe de uma coisa? Tô de saco cheio de você, fica me enchendo o saco por causa da religião. Então é independência dos Países Baixos do Norte. Independência da Holanda. Então quando começa essa guerra de independência da Holanda, é mais ou menos no contexto da época que está rolando a União Ibérica. Então o rei de Espanha, Filipe II, e os demais também, Filipe III e o Filipe IV, eles vão falar assim: então sabe de uma coisa, Holanda? Já que você quer separar de mim, não quer ficar mais comigo, você não pode nunca mais fazer o quê? Comercializar o açúcar do Brasil, que nem você está fazendo aí já faz tempo. Bom, houve muitas negociações, pacificações e tal, mas no final foi decidido que os comerciantes de Amsterdã não poderiam mais negociar o açúcar do Nordeste do Brasil. Então em 1621, o que os holandeses fizeram? Criaram uma empresa, né, a Companhia das Índias, e ali, meus amigos, eles começaram a planejar a invasão do Nordeste do Brasil, que era a zona açucareira. Já que não pode comercializar de boa, que o rei da Espanha não deixa, eles vão invadir a zona açucareira no Brasil. E isto realmente acontece em 1624, a primeira invasão holandesa em relação a Salvador, onde tinha, seria o segundo núcleo mais importante de cana-de-açúcar do Brasil. O primeiro é Pernambuco, então eles invadem ali Salvador, que era a sede, inclusive, do governo geral. Deixa eu dizer para vocês que esta primeira invasão, que aconteceu em 1624 dos holandeses em relação à Bahia, ela realmente é pouco cobrada nos vestibulares e tal, a gente vai passar um pouco mais rapidinho por ela. Então os holandeses conquistaram realmente Salvador, só que não conseguiram adentrar ao interior. O interior é onde fica a zona açucareira, né? As plantações, os engenhos e tal. Mas os senhores de engenho fizeram guerrilhas e impediram essa invasão. Então os holandeses ficaram meio que ilhados ali na cidade de Salvador e foi acabando os víveres, né? Foi acabando os mantimentos e chegou um momento que a situação deles era calamitosa. Foi quando, inclusive, o rei de Espanha ficou sabendo que os holandeses estavam lá invadindo.
E aí ele mandou uma frota de navios chamada Jornada dos Vassalos. Naquela data lá, em 1624 para 25, era a maior frota de navios que já tinha atravessado o Atlântico para expulsar os holandeses. Mas os holandeses, então, espertos que eram, já saíram fora e deu errado essa primeira invasão a Salvador, 1624 até 25. Mas veja que o empreendimento holandês, tinha uns sócios dessa empresa holandesa que fez a invasão, né? Esse empreendimento ele fracassou, né? A empresa faliu praticamente. Essa tentativa desses caras de Amsterdã de dominar um pedaço do Brasil. Mas havia um pirata que eles tinham contratado, chamado Piet Hein. Esse pirata assaltou a frota da prata espanhola. Olha só, tinha uma vez por ano toda aquela frota da prata, né? Todo aquele ouro e prata que os espanhóis pegavam da América, eles levavam num comboio pelo Atlântico. E o pirata lá, contratado pela empresa holandesa, foi lá e roubou, assaltou essa frota da prata espanhola e capitalizou essa empresa novamente. E com este capital, a empresa pôde bolar a segunda invasão holandesa ao Brasil, e desta vez essa segunda invasão, muito importante, foi em 1630, eles invadiram Pernambuco. Então esta é uma parte da matéria que de fato cai no vestibular, minha gente. Então preste atenção, os caras vão invadir Olinda, rapidamente dominam Olinda. Os holandeses vão incendiar Olinda lá em 1630. Senhores de engenho fazem o quê? Fogem, que nem aconteceu em Salvador, para o interior. Vão fazer uma guerrilha sediada no Arraial do Bom Jesus. E aí fica aquela guerrilha. E as coisas, gente, vão complicando, né? Os holandeses querem dominar, mas há uma resistência local. Essa resistência vai durar por 7 anos. De 1630 a 37. Uma primeira fase da presença holandesa aqui em Pernambuco é essa questão da conquista, não é? A conquista, são 7 anos de guerrilhas, até que finalmente os holandeses convencem os senhores de engenho que essa guerra não vai terminar nunca, então eles não vão produzir mais açúcar, não vão lucrar e vão falir. Então os holandeses ofereceram empréstimos aos senhores de engenho para que eles voltassem a Olinda, para que eles voltassem às plantações, que eles voltassem à produção, agora financiados pelos holandeses, num esquema com os holandeses. Ao longo de 7 anos esse discurso foi vencendo, e aí os senhores de engenho que eram portugueses foram acabando a aceitar o domínio holandês. Existia antigamente até uma conversa, né, que havia uma pessoa meio obscura, não se sabe bem da vida dele, ele não era realmente uma pessoa de muito relevo, que era o Calabar. Né, que o Calabar seria um cara português, né, que estava na guerra contra os holandeses ao lado de Portugal, mas que teria mudado de lado. E ao fazer esta traição, ele acabou contando todos os segredos para os holandeses sobre a defesa dos portugueses, né? E aí isto que fez o jogo virar. Logicamente que isso é uma explicação bem incompleta, bem mítica, não é como que uma pessoa vai poder virar todo esse jogo. A ideia de empréstimos e de que os holandeses teriam tolerância nesse domínio explica melhor essa fase de conquista, que vai até mais ou menos 1637. A partir de 1637, então, os holandeses trazem para cá um governador, que é o Maurício de Nassau. Então, o governo do Maurício de Nassau é esse governo em que os holandeses eles vão conseguir expandir, dominar praticamente todo o Nordeste. Você pega do Maranhão até a Bahia, né? Mas a Bahia nunca foi conquistada, menos Salvador, tá, gente? Então a Bahia nunca foi conquistada. Mas eles dominam praticamente todo o Nordeste e dominam as zonas africanas portuguesas de tráfico negreiro. É importante o tráfico negreiro, tá? Então eles dominam aquelas zonas de tráfico negreiro africanas para trazer a mão de obra para o engenho do açúcar. E esses holandeses, essa empresa holandesa, acaba dominando todo o Nordeste, menos Salvador. E quem está ali para governar é o Maurício de Nassau, em nome dos holandeses. Tem contrato com a empresa holandesa. Tá? É importantíssimo a gente estudar o Maurício de Nassau, porque esse cara, ele tomou uma série de atitudes para organizar esse domínio, não é? Ele, por exemplo, precisava comunicar aos investidores lá na Europa o que ele estava fazendo aqui. Por isso que ele trouxe, por exemplo, artistas, pintores, botânicos, naturalistas. Então, um cara vai pintar uma tela aqui.
Para quê? Ele pinta uma tela aqui para mostrar aos europeus como que é o território aqui do Brasil, o que está sendo feito. Então, aqueles pintores trazidos pelo Maurício de Nassau, tipo o Franz Post, não é? O Ecaute, eles pintam as primeiras telas da história do Brasil. Até um naturalista, que você chama hoje de biólogo, né, o Guilherme Piso, ele faz toda uma análise da flora, da fauna do Nordeste, escreve um livro, História Natural Brasileira, com os remédios que poderiam ser feitos, né, a partir das ervas retiradas aqui da nossa flora. Então é um momento em que você tem uma grande iconografia, né? Esse trabalho do Maurício de Nassau, cujo objetivo era comunicação, mostrar que o Brasil é um bom negócio, um bom lugar para investimento e tal, retratar direitinho para melhor ocupar, né? Isto nos traz a nós historiadores, né, as pessoas que estudam essa época, um monte de material. É muito sério mesmo isso, né? Porque nós temos um retrato muito fiel do como era o Nordeste brasileiro do século XVII por meio desse trabalho. Bom, e aí o Maurício de Nassau fez outras coisas, né? Ele acabou reformando. O Maurício de Nassau nunca morou em Olinda, né? Então ele morava no Recife. Então Recife não era uma cidade, né? E aí ele faz uma ligação do Recife a Olinda por uma ponte. É a primeira ponte da história do Brasil. E aí ele realmente faz a reforma arquitetônica do Recife. E até hoje, aquele centro do Recife, ele tem mais ou menos as linhas traçadas pelos holandeses, não é? E chamam o Recife de cidade nassalina, né? Recife, repito, ainda não era uma cidade ainda, não é? Era ainda ligada a Olinda. Só mais para frente que vai ter a independência do Recife na Guerra dos Mascates, mas esse é no começo do século XVIII. Bom, ao mesmo tempo, então, o Maurício de Nassau vai oferecer tolerância religiosa. Esse é um ponto importante, né? Porque os holandeses são mais protestantes e os portugueses aqui são mais católicos. Essa tolerância religiosa foi tão importante, gente, que até judeus... Veja, a Europa tem um contexto de grande intolerância, não é? Naquele momento de contra-reforma. Judeus, que são sempre muito perseguidos, acabam vindo aqui para o Brasil. E a sinagoga que eles organizaram lá no Recife está hoje reformada e é patrimônio histórico nacional. Sabe que os holandeses vão ser expulsos, né? Esses judeus vão acabar saindo fora do Brasil. Mas eles não voltam para a Europa, não. Esses judeus holandeses vão para a ilha de Amsterdã. Desculpe, eles vão para a ilha de Manhattan. E lá fundam uma cidade chamada Nova Amsterdã, que depois, conquistada pelos ingleses, vai chamar de Nova York. Então tem esse governo do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau ele cometeu um erro que foi desafiar a empresa holandesa, porque ele queria conquistar Salvador. Só que a empresa holandesa ela queria ver os lucros, ela não achava que seria um mau negócio invadir Salvador, porque seria bem defendida Salvador e queria gastar tempo e dinheiro com isso, né? Ele insistiu em invadir Salvador e acabou realmente perdendo tempo e dinheiro, não conseguindo assim conquistá-la, né? Isso precipitou a demissão do Maurício de Nassau. Justamente no momento em que os empréstimos que foram fornecidos aos senhores de engenho estavam vencendo. Então os novos governadores que chegaram aqui da Holanda começaram a cobrar esses empréstimos que estavam vencendo. Isto levou os senhores de engenho a começar a pensar na expulsão dos holandeses. Justamente a partir de 1640, quando Portugal acabou se livrando do domínio espanhol, né? Era o fim da União Ibérica, em 1640. Então, gente, olha só. Portugal acaba, então, ajudando indiretamente esses senhores de engenho a fazer um movimento de expulsão dos holandeses. É uma terceira fase, portanto, que é a expulsão dos holandeses, que vai durar também 10 anos, de 1644 a 54, né? Esse episódio da insurreição pernambucana. Então, veja só, gente, após 10 anos e com a ajuda portuguesa, os senhores de engenho vão acabar expulsando os holandeses. Tenho que trazer para vocês, então, agora aqui, algumas consequências desta invasão holandesa. Veja só. A primeira questão é que os holandeses foram embora,
mas foram produzir o açúcar. Eles aprenderam direitinho aqui, gente, como que produz, como que refina, como todo o processo de produção açucareira, eles acabaram aprendendo direitinho aqui no Brasil. Eles levaram isso para as Antilhas holandesas, na América Central, e acabaram produzindo um açúcar melhor e mais barato que o nosso. Então, isto vai gerar no Brasil um certo declínio açucareiro a partir do final do século XVII. Muito bem. E uma segunda característica é a seguinte, uma segunda consequência é a seguinte. Gente, Portugal se livrou da Espanha e ajudou os senhores de engenho aqui a expulsar os holandeses. Mas Portugal não estava fraco? Não estava decadente? Ah, já sei. Ele se apoiou em alguma potência emergente que o ajudou. E qual é essa potência emergente? Sem dúvida, é a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai passar a dar uma ajuda diplomática e muitas vezes militar a Portugal, em troca de uma submissão econômica. Você vai ver que daqui para frente todos os tratados econômicos entre Portugal e Inglaterra mostram uma submissão econômica da Inglaterra, de Portugal em relação à Inglaterra. Certo? Aliás, essa aliança anglo-lusitana, né? Inglaterra e Portugal, ela é válida até o dia de hoje. É a aliança mais antiga que temos na história mundial. Né? Até desde o século XVII até agora 21, você tem essa aliança Portugal e Inglaterra. Eu vou dar o nome de um tratado para você, que você não deve esquecer dessa aliança político, militar e econômica entre Portugal, submetido à Inglaterra. Quer ver? Em 1703, aproximadamente, surgiu aquele Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Methuen. Olha só esse tratado. Portugal, ele compraria dos ingleses preferencialmente os tecidos. Ou seja, os tecidos, as manufaturas têxteis inglesas no século XVIII ganharam o mercado português. Isto fez com que as manufaturas em Portugal falissem, porque chegavam os panos baratos lá da Inglaterra. Isto é importantíssimo para você entender, inclusive na aula de História Geral, a manufatura têxtil inglesa na Revolução Industrial do século XVIII. Já tem um mercado português garantido. Em troca, os ingleses comprariam os vinhos de Portugal, preferencialmente. Mas é obviamente que nessa balança comercial entre tecidos e vinhos, a Inglaterra sempre leva vantagem econômica. Certo? Então não esquece desse tratado de Methuen, ou Panos e Vinhos, que mostra a submissão portuguesa em relação à economia britânica e, em troca, ele ganha uma proteção jurídico-militar. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!